TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que Deus esteja abençoando a tua vida, esse programa que sempre leva a você testemunhos de muitos irmãos que têm recebido a palavra do Senhor e têm visto em suas vidas a mudança, as transformações que o Senhor Jesus opera, né? Todos nós precisamos que o Senhor Jesus venha estar trabalhando dentro de nós, porque nós, sem Deus, nós não somos nada. E nós temos visto no mundo inteiro as pessoas vivendo vidas tão difíceis, tão muitas vezes miseráveis, não de forma natural, mas interiormente, porque estão se afastando cada vez mais do Senhor. E o Senhor então vem resgatando essa fé na vida de muitas pessoas, e é tão lindo, né? Tão maravilhoso ver o Senhor renovando as pessoas, trazendo sentido para suas vidas. Então, que você fique ligado, porque agora nós vamos conversar, né, com a nossa irmã Jaqueline Moraes, que está aqui na cidade de São Leopoldo, né, que vai compartilhar um pouco com a gente. Ela, a sua família, o seu esposo, eles são missionários da Igreja do Senhor Jesus e estão há muitos anos, né, em vários locais. Hoje, então, eles estão aqui na cidade de São Leopoldo, mas isso vai ser mais tarde, né, que nós vamos falar. Vamos agora falar do seu testemunho pessoal, de como ela conheceu o Senhor Jesus e o que o Senhor fez na sua vida. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Uma boa noite, irmã e os irmãos. O meu testemunho é assim, ó. Eu, na verdade, eu sempre busquei Deus da minha maneira, né? Eu sempre falava, tem uma igreja, tem um grupo, eu ia para conhecer, mas eu nunca me encontrei, né? E tem uma determinada época da minha vida, assim, eu conheci o Luciano, né, que hoje é meu marido, e ele, como ele tinha já conhecido Deus, assim, a família dele era uma família cristã, ele sempre dizia para mim assim, um dia eu vou voltar para a igreja. E aquilo era muito forte. Volta e meia ele me falava aquilo, né? E eu pensava assim, mas eu não vou contigo, né? Eu não vou contigo. Porque eu já tinha conhecido várias igrejas, denominações assim, e não tinha me encontrado em nenhuma, né? Mas aconteceu assim que em um determinado momento da nossa vida, a gente já estava praticamente quase 4 anos, né? Juntos, e o irmão dele, né, meu cunhado no caso, nos convidou para, num momento muito difícil assim da nossa vida, nos convidou para nós participar de uma denominação, né, na época que ele estava indo, que era muito boa, que era um grupo pequeno, e eu fui, né, eu e o Luciano, e ali assim eu conheci naquele lugar o Evangelho da Graça. Então, na época, assim, foi um casal, assim, muito usado por Deus, né, assim, para nos falar do Senhor, para nos levar aqueles primeiros passos, assim, né. Só que foi um momento muito curto ali. Eu creio, assim, que eu cheguei a ficar 6 meses apenas naquele lugar. E nesses 6 meses, assim, Deus começou a falar muito comigo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Só que eu não cheguei nem a me batizar, porque para me batizar, sabe como na denominação é muito aquela coisa, para se batizar tu tem que estar santo, tu tem que tem que fazer curso, tem que estar preparado. Não tanto curso, mas assim, eu tinha alguns vícios ainda, né? E então eu tinha que estar mais preparada para o batismo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei não lembro se foram 6 ou 8 meses naquele lugar. E ali eu comecei a sentir muita fome. Aquela palavra não me bastava. Eu sentia que eu precisava conhecer mais de Deus, que Deus não era só aquilo ali. Porque naquele lugar era muito pregado sobre o Velho Testamento. Muito embasado ali a vida de Davi, que Davi matou o leão,
né, os milagres ali, o mar que se abriu, mas eu senti assim, tem algo mais. Né? O evangelho é mais completo do que isso. E aí o que aconteceu? Um dia, eu andando na cidade de Cachoeira do Sul, né, que na verdade eu sou natural de Santa Maria, mas morei muitos anos em Cachoeira, né? E ali, eu descendo a rua Júlio de Castilho, né, com na época era meu namorado, né? Ali eu ouvi uma voz que falou comigo, que disse para mim assim: vai aonde está o Sérgio Alves. E eu conhecia muito pouco o Sérgio Alves, só de ouvir falar, né? E aí quando eu falei pro meu namorado na época, né, e ele disse assim: não, eu não vou, né? Na igreja do Sérgio eu não vou, porque ele já conhecia, né, o irmão Sérgio de outro momento da vida dele. E aí aquilo me chocou, disse, mas como assim tu não vai? Eu senti que é para nós ir para lá. E por um momento ele resistiu, por causa do histórico da vida dele, assim, né? Aí o que aconteceu? Que a gente foi, né? Na época era no Clube Náutico Tamandaré, mas também tinha as reuniões da Donep. E quando eu fui, na primeira reunião, né, eu entendi que aquela voz realmente era o Senhor falando comigo, que era lá que era para mim estar. No primeiro dia, toda a palavra que foi liberada foi exatamente aquilo que eu precisava. Hoje eu não vou lembrar, porque fazem 16 anos isso, né? Mas assim, ó, foi exatamente, o Espírito testificou para mim que ali era o lugar que era para mim estar, né? E ali eu cheguei, eu não me lembro se foi em julho ou junho, agora eu não vou lembrar, mas eu sei que em 30 dias eu me batizei, né? Eu me batizei. Em 3 meses eu me casei. A gente acertou nossa relação, assim, né? Que estava inadequada perante o Senhor, né? Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Em 3 meses eu já estava casada, já estava batizada. Eu já estava frequentando a igreja com uma fome, assim, eu não queria perder a união, né? E aí nisso também o meu esposo, ele gostava muito e gosta até hoje, né, da área do louvor. Então ele foi chamado para ser baterista na igreja, né? Então aquilo assim foi um meio que o Senhor nos chamou, nos despertou, e eu com aquela fome pela palavra, né, para ouvir o Senhor, para receber a nutrição que vinha do Senhor, né? Então foi tremendo, assim. Aí a gente começou a participar de um grupo familiar também, né, na igreja. E esse grupo, assim, eu lembro que era um grupo muito grande, né? Era um grupo, assim, que tinha, eu acho que 40 pessoas a cada reunião. Era um grupo nas segundas-feiras. Então, nós tinha aquele grupo na segunda-feira, nós tinha o culto de domingo, uma reunião na sexta-feira, e eu não via a hora, assim, de chegar os dias das reuniões, né? Então, assim, foi uma obra muito rápida que aconteceu na nossa vida. E o Senhor, assim, foi tudo tão tremendo, porque não foi, assim, ninguém que me convidou, né? Foi o próprio Senhor que falou para mim, vai para este lugar, né? O Espírito me conduziu, né? Então, eu louvo o Senhor, assim, né, por fazer parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus, e creio, assim, que a obra que o Senhor fez na minha vida foi tremenda, né, e tem feito na vida de muitas pessoas. Amém? Então você se encontrou. Com certeza, né, porque na verdade, assim, ó, eu quando ainda jovem, né, eu tinha aquela necessidade de buscar Deus, né? Então eu participava, eu tinha amigos que participavam de denominações, eu ia. Então eu tinha muita fome de Deus. E eu, embora ser criada assim numa família católica, né, eu não concordava com aquelas práticas católicas. Cheguei a fazer tudo que se faz, né, na católica, mas não concordava com aquilo. Aquilo não descia para o meu coração, que Deus era aquilo ali,
aquela religião, aquelas imagens, né? A casa dos meus pais, no caso, né? Era imagem para tudo, né? Era um santo para cada coisa. E às vezes a gente era que meio que obrigado, né, a fazer aquelas rezas assim, para esse santo tal, para aquele, pede para isso, um santo para cada coisa. E aquilo, eu olhava para aquilo e dizia assim, mas Deus, não é isso aí. Então eu louvo o Senhor assim, porque mesmo no mundo, né, totalmente envolvida pelas coisas naturais, Deus já falava comigo. Porque muitas vezes eu estava no mundo, eu estava em festas egípcias, totalmente egípcias, né? E às vezes eu ouvia uma voz que dizia para mim, aqui não é o teu lugar, né? Isso aqui não é a tua vida. E eu ficava, eu tô louca, né? Eu tô fora da casinha aqui. Mas assim, foi tremendo, assim, porque eu vejo assim o amor de Deus. E tem um versículo assim, que sempre me toca muito, né? Que é João 15:16, que diz assim, que não fomos nós que escolhemos pelo Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Então esse versículo assim é algo assim que me impacta muito, porque eu vejo assim, que realmente o Senhor me escolheu, né? O Senhor olhou para mim, né? Naquele mundo de enganos, né? De falsas doutrinas e totalmente egípcio, mundano. E o Senhor diz assim, esse vaso eu quero trabalhar nessa vida, né? Então eu louvo o Senhor por isso, né? Porque eu assim, desde criança, desde adolescente, eu já ouvia o Senhor falando comigo, né? Só que claro que hoje eu entendo que era o Senhor, mas na época eu achava que era a minha mente, que era, sei lá, que eu estava ficando doida, né? Mas então eu agradeço muito ao Senhor assim pela obra que Ele fez, né? Na minha vida, na vida do meu marido, né? Porque nesses quase 4 anos que a gente ficou assim sem o Senhor, né? Juntos e sem o Senhor, foi um período de muita tribulação, de muito sofrimento, né? O meu esposo, ele tinha envolvimento com drogas, né? Então era um abismo só. Era um relacionamento assim sem nenhuma perspectiva, né, de futuro, porque eu via ele se afundando cada vez mais e eu sabia que ele tinha uma base de cristã pelos pais dele, mas os pais dele não percebiam o que estava acontecendo com ele, né? Então eu logo em seguida que eu comecei a me relacionar com ele, eu vi, ele me confessou que ele tinha um envolvimento com droga. E aquilo, assim, para mim foi o fim do mundo, porque eu não tive experiência com isso, né? Do que é o envolvimento com esse tipo de coisa. E então, para mim, foi um choque. Quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida com ele e em meio àquela situação toda, né? Então, assim, eu louvo o Senhor por essas pessoas que nos evangelizaram, que nos levaram para esse grupo, né? E depois eu louvo o Senhor mais ainda, porque Ele me colocou no lugar certo, né? Amém? Amém. Deus é sábio, né? E Ele conhece o nosso coração. Muitas vezes nós até olhamos para as pessoas e achamos, tal pessoa não tem jeito, né? Nunca vai mudar, vai ser sempre desse jeito. Mas o Senhor, Ele conhece o coração e Ele sabe ver que aquela pessoa tem sede de Deus, que aquela pessoa tem, sim, como mudar de vida, né? Ela precisa de uma oportunidade, de uma chance de Cristo entrar lá e fazer toda a obra. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco, porque a nossa irmã tem muitas experiências ainda para nos relatar. Nós já voltamos. Janela do Céu.